que significa a palavra predestinação? Destinados com precedência. Ou seja, quando eu destino algo para um propósito com antecedência. Se isso é predestinar, tá? Então é sobre isso que nós queremos falar esta noite. Primeiro, antes de nós abrirmos a Bíblia e começarmos a analisar os versículos que nós vamos analisar, eu quero dizer para os irmãos que existem duas correntes teológicas que tratam sobre a soteriologia, porque esse assunto está ligado à soteriologia. O que é soteriologia? É o ramo da teologia que fala da salvação. Quando você ouvir falar, eu vou para uma aula de soteriologia, lá vão falar sobre salvação. Então, dois ramos da teologia que falam sobre a soteriologia. Existem dois ramos. Existe uma doutrina chamada, que eles denominaram de arminianismo, e existem outro ramo que é denominado de calvinismo. O que é o arminianismo? O que é o calvinismo? O arminianismo é aquela doutrina que acredita que o crente pode perder a salvação, que a pessoa é quem escolhe se vai ser salva ou não, que a pessoa quem escolhe se vai crer em Cristo ou rejeitá-lo. A doutrina arminiana crê desta maneira. A doutrina calvinista não. A doutrina calvinista crê que Deus elegeu aqueles que Ele quer salvar, e que a salvação não depende da escolha do homem, mas é uma ação soberana de Deus, que a fé salvífica não é produzida pelo homem, eu quero crer, não, é um dom de Deus. Então a doutrina calvinista, ela prega isso. Só que eu quero deixar claro para a igreja essa noite, o estudo que eu trago essa noite, querido, embora obviamente para quem conhece sobre calvinismo e arminianismo vai dizer, pastor Jardel é calvinista. Claro que eles vão dizer isso, tá? Mas eu quero dizer, nós cremos na predestinação, nós cremos na eleição, é uma doutrina bíblica, mas eu não sou calvinista, tá? Eu não me denomino um calvinista. Eu não preparei esse estudo baseado nos livros de João Calvino. Tenho ele como homem de Deus, o pouquinho que conheço sobre ele, sobre o trabalho dele, sobre o empenho dele na igreja, tenho ele como homem de Deus. Mas eu nunca li um livro do João Calvino, eu não conheço a fundo o que João Calvino pregou sobre a predestinação. Quer dizer para os irmãos que o estudo que eu vou trazer aqui essa noite é tão somente baseado em pesquisas próprias que eu fiz nas escrituras sagradas. Não pesquisei livros, não pesquisei outras coisas. Por quê, querido? Claro que posteriormente a gente pode ler a obra desses homens, são homens de Deus, contribuíram para a igreja, mas por quê? Porque hoje existe dentro da igreja evangélica uma verdadeira guerra. Você é calvinista, você é maldito, você é do inferno. Os calvinistas olham, você é arminiano, você é do Satanás, você é maldito. Aí fica essa disputa que eu quero dizer para você, que eu não estou interessado em entrar nessa disputa arminiana e calvinista, amém? Eu não estou aqui para erguer uma bandeira calvinista ou arminiana. E outra coisa eu quero deixar bem claro aqui para os calvinistas de plantão: eu respeito profundamente a doutrina arminiana, tá? Nós, como eu disse, nós não nos denominamos calvinista nem arminiano. Os teólogos vão dizer que nós somos calvinistas, mas eu não me denomino calvinista, tá? Mas respeito, não concordo com a doutrina arminiana, mas respeito porque vejo seriedade na doutrina arminiana, vejo responsabilidade na doutrina arminiana. Conheço homens de Deus, que são homens de Deus, tá? Que são arminianos, certo? Então eu não tenho problema em reconhecer isso. Eu acho que o grande problema é esse, tá? A doutrina arminiana é uma doutrina responsável, tá? Mas nós não, eu vejo algumas falhas, biblicamente falando, nesse entendimento arminiano, no que tange a soteriologia, que é a doutrina da salvação, tá? Enfim, queria só colocar isso, porque como eu disse, aqui a gente não usa esses títulos
de calvinista ou arminiano, mas apenas é impossível pregar essa mensagem e não falar sobre isso, pelo menos na introdução, porque todo mundo que vai falar de soteriologia, você é calvinista ou você é arminiano? E você precisa saber o que é isso, porque se alguém chega para você e perguntar, você é calvinista ou é arminiano? Você tem que pelo menos entender, saber um pouco, tá? O que é que significa isso. Mas enfim, nessa noite, no estudo de hoje, irmãos, eu pretendo mostrar para a igreja sobre a questão, primeiro, da predestinação. Os arminianos também creem na predestinação, não são só os calvinistas que creem na predestinação. Só que os arminianos creem na predestinação, que diz que Deus elegeu aqueles que Ele quer salvar, baseado na sua presciência. Ou seja, Deus sabia que o Jackson ia crer, e como Deus sabia que o Jackson ia crer, aí Deus disse, olha, o Jackson vai crer, porque Deus é onisciente, então eu vou eleger os Jackson para ser salvo. Mas eu lhe digo, irmão, se fosse dessa forma, nós não poderíamos chamar de eleição. Por quê? Porque estava partindo do Jackson e não de Deus. Porque Deus ficou em segundo, Deus ficou correndo atrás do Jackson. Deus descobriu, soube que o Jackson ia crer, aí ele vai crer, então eu vou eleger ele. Isso não seria eleição, tá? Isso não seria eleição. Enfim, então pretendo provar na Bíblia que a eleição não se dá dessa maneira, que Deus é quem elege soberanamente. Não é Deus, eu descobri que o Gilmar vai crer, então eu vou eleger ele. Não é dessa forma. Não parte primeiro do Gilmar, você está entendendo? Por exemplo, Deus está lá na eternidade, o Gilmar nem nasceu ainda, mas Deus já conhecia a vida dele, obviamente, Deus é Deus. Aí Deus disse, olha, o Gilmar vai crer, então eu vou eleger ele. Está errado isso, está errado. Parte de Deus, não do homem, certo? Então a gente vai provar isso na Bíblia. Outra coisa que a gente quer provar também é que obviamente a predestinação é bíblica, não é uma invenção do homem, não foi uma criação de João Calvino. O apóstolo Paulo foi o primeiro a falar sobre a predestinação, sobre a eleição. Você vai ver em Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 8 e em outras passagens da Bíblia falando sobre eleição e predestinação. Então não foi João Calvino quem criou essa doutrina é das Escrituras, é da Bíblia Sagrada. João Calvino apenas redescobriu, ele trouxe à mostra, à tona, uma doutrina que a Igreja Católica havia escondido durante 1000 anos. Desde o século IV, V, escondeu essa doutrina da eleição, para poder vender as indulgências e dizer que o homem era salvo por fazer coisas boas, por conquistar a sua salvação, né, enganando o povo. Mas em tempo da reforma, isso foi redescoberto. Quero mostrar também para os irmãos alguma pergunta, por exemplo, por que Jesus chama os homens se ele já escolheu quem vai se salvar? Então a gente vai mostrar por que ele chama. Por exemplo, por que então a gente tem que evangelizar se Deus já sabe quem vai salvar? Se Deus já elegeu quem vai salvar? Por que Jesus chama os homens, venham a mim, se ele já escolheu quem vai ser salvo? Também vamos mostrar, tá? Explicar isso. E também vamos mostrar na Bíblia que a salvação não depende do homem, não é uma escolha do homem, tá? Mas parte de Deus. E a fé em Jesus Cristo, ela não é gerada pelo homem, mas é parte de Deus também. Se nós somos predestinados, por que então precisamos perseverar até o fim? Também vamos mostrar o porquê. E a perseverança dos salvos não vem deles mesmos, mas ela parte de Deus. Se alguém perseverou até o fim para se salvar, não foi por seu mérito próprio, isso partiu de Deus. Nós vamos mostrar isso também. E também vamos mostrar na Bíblia que um eleito, ele não perde a sua salvação. Agora nós vamos ter que entender uma coisa, que nós não sabemos quem são os eleitos. Tem que entender isso, tá? O irmão perdeu a salvação. Não, se ele é um eleito, ele não perdeu a salvação. Se ele se desviou e saiu, nunca mais voltou, é porque ele não era um eleito. E a gente vai ver tudo isso aqui na Bíblia Sagrada. Amém? Então primeiro, quero mostrar para os irmãos, tá? Abra aí a sua Bíblia em Romanos 9, do 9 ao 24. A gente vai ler muito Bíblia, tá, irmãos? O estudo, com certeza, eu não tenho a menor dúvida, não vai dar para terminar hoje, mas nós não temos pressa, nós temos até Jesus voltar, então nós vamos fazer com calma, tá bom? Dizer para os irmãos que o nosso intuito aqui, como sempre, é trazer doutrinas genuínas e verdadeiras. Eu sei que aqui no nosso ministério, tá? Infelizmente, nem todos creem na eleição, certo? Alguns acabam acreditando que a salvação parte do homem, que é o homem quem escolhe, tá? Mas a gente vai falar sobre isso também. E a gente não vai ser inimigo por causa disso de maneira alguma. A gente vai continuar. Eu disse, eu conheço homens de Deus, tá? Que não creem no que nós cremos, mas são homens de Deus ainda assim.
Então vamos ver, Romanos capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 24. Diz assim: porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca. Não, irmãos, eu acho que eu peguei aqui o comecei errado. Tem que ser do capítulo 8 de Romanos, verso 28. Tem que partir daqui. Capítulo 8 de Romanos, versículo de número 28. Diz assim, capítulo 8, verso 28. Depois daqui a gente vai para Romanos 9. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Preste atenção que tudo parte de Deus, tá? Agora, o grande detalhe que eu quero mostrar primeiro aqui para os irmãos é que a doutrina arminiana, baseada no versículo 30, ele diz: aos que dantes conheceu, também os predestinou. Aí eles dizem o seguinte, ó, tá vendo? Deus conheceu a vida deles antes, sabe que eles iam crer, aí por isso Deus os predestinou. É isso, assim que eles pregam, baseado propriamente nesse versículo. É um dos versículos base para se dizer isso. Não dá a entender isso, né? Não parece isso? Só que lá em Romanos, capítulo de número 8, capítulo número 9, no versículo de número 28, ele diz o seguinte, Romanos 9 e 9, perdão, irmãos, que está marcado aqui, eu estou trocando aqui toda hora. Romanos 9 e 9, preste atenção, porque a palavra da promessa é essa: e não somente essa, por esse tempo virei, Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por obra, mas por aquele que chama, foi-lhe dito: o menor servirá o maior. Aliás, o maior servirá o menor, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Preste bem atenção. O texto lá de Romanos 8, 29, ele diz que aqueles que Deus conheceu, a esses também predestinou. Aí vem a doutrina chamada arminiana. Eu tenho que colocar isso, obviamente, é impossível provar sem usar esse termo, né? Vem a doutrina arminiana dizendo: está vendo aí, ó, Deus elegeu porque Ele conheceu antes, tá? Mas a gente já vai para Romanos capítulo 9, verso 9 ao 24. O que a gente vê aqui? Que Deus disse que Ele elegeu, que o propósito da eleição permanece, não baseado em obras, mas por aquele que chama, que é Deus. Ou seja, o texto está provando para nós o quê? Que se Deus elegeu alguém para salvar antes dessa pessoa nascer, não foi porque Deus sabia que ela ia crer, Deus elegeu antes dela crer. É isso que ele está dizendo, porque senão seria por obras. Olha, o Gilmar vai crer, então ele tem obras, então eu vou eleger ele. Mas o texto diz que não é por obras. Deus elege o homem antes mesmo dele realizar qualquer obra, antes mesmo dele fazer qualquer obra. Vimos o texto aqui: antes mesmo dele nascer, fazer o bem ou o mal, Deus já o elege. Amém, pessoal? Deus já o elege. Aí, ele, indo lá para Efésios agora, capítulo 1, Efésios, capítulo 1, Gálatas, Efésios, capítulo 1,
Vamos ler do versículo 1 em diante. A gente pegar o contexto. Paulo inicia sua carta à igreja de Éfeso dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai, da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor, em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Preste atenção nisso aí, irmão. Ele, do verso 3 ao verso 5, ele está falando sobre a eleição, sobre a predestinação. E no versículo 3 ele diz: nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o quê? Segundo as obras do homem? Porque ele conheceu e sabia quem ia crer? Não, ele diz: pelo beneplácito da sua vontade. Então, irmãos, ele está dizendo que Deus elege alguém antes mesmo de nascer, não porque Deus sabia que aquela pessoa ia crer, não, meu irmão. Deus elege, irmãos, pelo beneplácito da sua vontade. Você consegue entender isso, irmão? Porque Ele é soberano, é o beneplácito dele que prevalece, é a soberania dele que prevalece, é a vontade dele que prevalece. Aí Deus está lá no céu: eu queria tanto salvar a Rosimeira, antes da Rosimeira nascer. Rosimeira nem nasceu ainda, não foi nem gerado ainda, né? Como ela é novinha, uns 15 anos atrás, mais ou menos, né, irmão Rosimeira, que ela só ia nascer. Aí, antes da Rosimeira nascer, aí Deus, eu queria tanto salvar a Rosimeira, mas eu estou vendo aqui que ela não vai crer, então não posso salvar ela. Esse não é o Deus que eu sirvo, esse não é o Deus da Bíblia. Isso aí é um Deus fraco, é ou não é? O Deus que queria salvar tanta Rosimeira, mas não pode, porque Ele está vendo que ela não vai crer, então Ele não pode salvar. Mas o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, Ele faz o contrário. Ele olha e vê a Rosimeira, e sabe que a Rosimeira vai ser um pecador como qualquer outro ser humano que nasce na terra, mas ainda assim Ele diz: essa, pelo beneplácito da minha vontade, eu vou eleger para que seja salvo. É pelo beneplácito da vontade dele. Ele diz: não é por obras, é pela soberana vontade de Deus. Amém, igreja? Então, querido, aqui, né, de uma forma simples, sucinta, nós provamos o que nesse primeiro ponto? Que a doutrina chamada arminiana, estou usando esse termo para poder entender, tá? Não levanto bandeira arminiana nem calvinista, estou usando esse texto para entender, a teologia entender, porque o povo vai saber o que a gente está falando. Que diz que o homem, Deus elegeu o homem porque sabia que o homem ia crer. Isso não procede, isso não é bíblico. A Bíblia está mostrando que Deus elegeu quem Ele vai salvar pela soberana vontade dEle, pelo beneplácito da vontade dEle. Amém? É assim. Segundo ponto que nós queremos tirar dúvidas da igreja essa noite, tá? E a gente vai depois falando um pouco mais sobre isso, certo? Mas a princípio aqui já está bom, tá? Depois a gente entra mais um pouco para não aprofundar muito num ponto e depois esquecer os outros e não conseguir discorrer. Então, Jesus chama o homem para vir a Ele, para crer nele. Lá em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Está chamando o homem para vir até Ele. Lá em Atos 13, 38 e 39, tá? Pedro diz: se arrependam e cada um de vocês seja batizados, né, para o perdão dos pecados. Então ele chama o povo para receber o perdão dos pecados. Jesus chama o homem a Ele, como está em João 3,16, né? Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus chama o homem a Ele para crer e ter a vida eterna, para ter a salvação. Jesus chama o homem também a Ele para que receba um selo do Espírito Santo, como está em João 7,38, e como está em Efésios 1, do 11 ao 14, que o Espírito Santo é o selo da garantia da nossa salvação. Sem o selo do Espírito Santo, o homem não tem garantia de salvação. O que garante a nossa salvação,
que nós vamos subir no arrebatamento, é o selo do Espírito Santo. Efésios 1, do 11 ao 14, diz que ele é o penhor da nossa herança. O que é penhor? É a garantia do resgate. Eu já dei esse exemplo para os irmãos. Se você, por exemplo, pega um microfone desse que vale 10 mil reais, vamos dizer, e você vai numa casa de penhor e você pega 5 mil reais de penhor, só que você deixou um objeto que vale 10 mil, né? Aí o dono da casa de penhor, obviamente, ele entrega os 5 mil reais, porque o objeto que ele está pegando é mais valioso. E aquele objeto que ele pegou como penhor garante, ele tem a segurança, a garantia de que você vai voltar para devolver os 5 mil, porque você tem que pegar o seu microfone que valia 10 mil, porque você não vai ficar no prejuízo. Então isso é o penhor. Então Deus nos deu o penhor do Espírito Santo, que é um tesouro em vaso de barro, para garantir a nossa salvação, como garantia de que Ele virá nos resgatar. Então Ele nos chama para receber o Espírito Santo, para ser salvo, para que sejamos perdoados, para que sejamos aliviados dos nossos fardos, tá? Porém, o mesmo Jesus que chama o homem para vir a Ele, explica que para que o homem tenha esta ação de vir a Ele, é necessário que primeiro Deus se revele ao homem. Jesus chama: venham a mim vocês cansados e oprimidos, creiam para que sejam salvos. Creiam, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está chegando, se arrependam. Sim, creiam em Jesus, porque Ele é a salvação. Ele chama, mas Ele mostra depois nos versículos que nós vamos ver aqui, porque nossa pregação é essa nas praças, né? Se arrependam porque Jesus está voltando, se arrependam porque sem Jesus você vai para o inferno. Está certa essa pregação, é lógico que ela está correta. Se você não tiver Jesus, você vai ser condenado. Se Jesus não entrar na sua vida, você vai para o inferno. É óbvio que está certo. E a gente está chamando o pecador ao arrependimento. Só que Jesus explica para nós que para que o pecador venha a Ele, primeiro é preciso uma ação de Deus na vida do pecador. O pecador por si só não tem a capacidade de despertar a si mesmo para ir a Cristo em busca da sua salvação. É preciso uma ação de Deus. Vamos ler agora Mateus 11, 25, por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Vamos provar que para que o homem venha a Deus, só vem porque Ele se revelou. Mateus 11, 25. Está escrito assim: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então Jesus mostra o que para nós aqui? Primeiro, Ele diz que é Deus quem se revela para o homem, porém não para todos. Não é isso que Ele está dizendo? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas a alguns, os sábios instruídos, e revelaste aos pequeninos. Observe que todos são chamados a vir. Jesus chama todos: venham a mim, cansados e oprimidos. Mas quem é que vai vir? Aqueles que Deus revela. Irmãos, o versículo está dizendo isso, está ou não está? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas. Por que aqueles homens não estavam entendendo? Porque Deus ocultou dele. E por que aqueles outros entenderam? Porque Deus revelou para eles. E por quê? Baseado nas suas obras? Não. Na sua presciência? Não. Baseado na sua vontade. Porque assim, ó Pai, te aprove. Em Mateus 27 ele diz que se revela a quem Ele quer. Mateus 11, 27 aliás, 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É a vontade de Deus ou não é? Ninguém conhece o Pai a não ser Jesus, o Filho. E ninguém sabe quem é o Filho, aquele que estava lá, que morreu na cruz, a não ser o Pai. Só o Pai sabe quem Ele é. E aqueles a quem Ele quiser revelar. Só o Pai sabe quem é o Filho, e só o Filho sabe quem é o Pai. E aqueles a quem Deus quiser revelar também conhecerão, também saberão. Vocês conhecem a Cristo, amém? Vocês creem em Cristo todo o coração? Vocês creem nas promessas eternas, nas mansões eternas, na cidade celestial, no reino vindouro? Essa fé está viva dentro de você. Então é porque Deus quis se revelar a você. Não
partiu de você. Ele quis, partiu de, ele deixou claro, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então por que tem uns que não crê? Por que tem uns que não tem a revelação? Porque o Filho não quis revelar. Ele está dizendo que é somente aqueles a quem o Filho quer revelar. Sim ou não? É isso que o texto está falando. Um português mais simples, mais claro como esse não tem como. Outra coisa que ele diz, Mateus 13, vamos lá, Mateus 13 do 9 ao 16. Mateus 13, 9 ao 16, presta atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? E ele respondeu, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Presta atenção. Por que é que os discípulos conheceram o mistério do reino de Deus? Porque foi dado a eles. Não foi eles que conquistaram, foi pela inteligência deles, foi dado. E os outros não conheciam por quê? Porque não lhes era dado. Sim ou não, igreja? Quem está entendendo aí, pelo amor de Deus, não tem que arrancar o resto dos meus cabelos aqui da cabeça, se bem que não tem mais nada. Está entendendo? Não, peraí, vamos ler de novo, olha. Qual o versículo que eu falei? 9,16? Ó, 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Acercando-se dele os discípulos: por que eles falam por parábola? E ele respondeu, disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino do céu, mas a eles não. Aí no verso 12: porque aquele que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviu de mau grado com os seus ouvidos, fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. É que o povo está cego, o povo está de coração endurecido, mas por quê? E Cristo não quis se revelar para ele. Ele diz, irmão, isso é tremendo. Ouvindo ouvireis e não compreendereis. Irmão, você já evangelizou para alguém, e você falou, e a pessoa não entendeu nada. Vendo vereis e não percebereis, ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Isso aqui explica, irmão, por que a gente às vezes prega para... Está aqui um doutor e está aqui um analfabeto. Você prega que está aqui os dois parados, doutor e analfabeto. Deixa eu pregar para vocês. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para redimir os nossos pecados, para nos salvar da condenação eterna. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Aí o doutor diz ali: rapaz, é interessante isso aí, é bonito. E o analfabeto diz: eu creio de todo o meu coração. Não depende da inteligência do homem, é Deus quem se revela. Ele chama o pecador para vir a ele, mas ele está dizendo que para o pecador vir a ele, é preciso Deus se revelar para o pecador. Jesus pregou para todo mundo, mas Senhor, por que o Senhor fala por parábola? Para que eles vendo não entendam, para que eles vendo não percebam, ouvindo não entendam, e não compreendem, não se salvam. Mas por que, Senhor? Já que o Senhor está pregando para eles, então por que o Senhor está pregando para eles? Já que não vão ouvindo, não vão ouvir para não entender. Com tudo isso, Jesus pregava para eles, mesmo para eles não entender. Mas aqueles a quem Deus tinha elegido, escolhido, no meio daquela multidão, iam entender. Então vamos lá, vamos para Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. Eu não estou pregando essa mensagem, irmão, para gerar polêmica, para gerar confusão. Eu não pretendo isso. Estou pregando essa palavra com o meu papel de pastor, para doutrinar a igreja, para ensinar a igreja.
Nós temos que aprender que a nossa salvação não vem de nós, é de Deus, é um dom de Deus. E a glória não é nossa, é de Deus. Colossenses capítulo 1, Filipenses, Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 27. Regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpre o resto da aflição de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, a qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Olha aí, Paulo está falando do ministério que ele prega entre os gentios. O mistério, verso 26, o mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Foi manifestado a quem, irmãos? Aos seus santos, verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo está falando do ministério dele, da pregação dele para salvar os gentios, do mistério que estava escondido com Deus desde os tempos eternos, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Quem são santos? Os separados. Foi manifestado não a todos, mas aos todos ouviram, mas o evangelho não foi manifesto a todos. Todo mundo ouviu, mas só foi manifesto de fato aos santos, aqueles que Deus havia separado antes mesmo deles nascer, aos quais Deus quis fazer conhecer. Olha como foi Deus quem quis fazer, não é isso? Deus quem quis fazer. Então parte de Deus. Quando um pecador, irmão, quando você prega o evangelho, arrependimento, salvação, reino de Deus, sim, e alguém vem arrependido, sim, quebrantado, crendo de verdade, convertido, pode ter certeza, não parte dele, é Deus que está ali, a gente não está vendo, Deus está operando naquela vida ali pelo Espírito Santo. Não parte do homem. Você está vendo? Ele chama, mas só vai vir aqueles a quem ele quiser se revelar. Vamos ler aqui João também. Ele diz que ninguém pode vir a ele crer nele se o Pai não o trouxer. Vamos lá, João 6,44. Os judeus estavam tudo perturbados. Tu é o Messias ou não é? Diz logo para nós abertamente. Aí Jesus já disse: eu já falei, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Aí em João 6,44 ele diz assim, é mistério, irmão. Isso aqui sim é mistério, viu? É mistério que nossa mente não consegue compreender. João 6, 44. Ele diz, João 6, 44: ninguém pode vir a mim. Quem está dizendo isso? Quem, igreja? Jesus, aquele que pode salvar, o único que pode salvar. E o homem só pode ter salvação crendo em Jesus. E o que é que ele diz aqui? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está falando de salvação. Salvação. Ninguém, absolutamente ninguém, judeus, grego, bárbaro, cita, servo, escravo, livre, doutores, leigos, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Parte de Deus. Eu um dia me arrependi e criei em Cristo, porque partiu de Deus a revelação. Você creu em Cristo e se arrependeu, porque partiu de Deus a revelação, não foi gerada por você. Ele disse, sim, ele diz aqui, o 44, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. João 15, 16. João capítulo 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim. Parte do homem, irmão. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Está escrito isso aí ou não? Quem foi que escolheu ele? Foi nós que escolheu ele, irmão? Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Oh glória.
Aleluia. Meu Deus. Tem mais. Com isso, o Senhor deixa claro que vir a Ele para ser salvo não depende da escolha do homem, mas da vontade soberana de Deus. Vamos ver Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo de número 8. Irmão, eu demorei para entender isso. Eu não queria aceitar essa doutrina. Romanos capítulo 13, versículo 18. Como é bom aprender as verdades de Deus. Romanos 13, 18, perdão. 13, 18. É o 8 mesmo, é? Acho que eu estou errado aqui, qual é? É o 8? Eu estou em Atos, irmão. Meu Jesus amado. Aí não dá, né? Eu ia falar, e Elimas o mágico ofereceu dinheiro pelo dom de Deus. Meu Jesus, me ajude. Ainda bem que os irmãos daqui são crentes e têm paciência com o pastor dele. Vamos lá. Romanos 13. Irmão, isso aqui eu não acredito, meu Deus, eu errei o versículo. Perdão, irmãos, eu errei o versículo. Perdão. Tantos versículos, feitos com tanto cuidado, com tanto empenho, com tanto esforço, mas acabei errando um versículo. Mas isso aqui não vai mudar não, tá bom? Eu vou corrigir ele, semana que vem eu trago. Deixa eu marcar aqui. Romanos 13, 8. Está errado, pastor careca doido. Vamos para Efésios 2. Esse bicho perdeu os cabelos, parece que perdeu foi o juízo também. Efésios 2. Vamos ver se isso aqui está certo, meu Jesus amado. Porque pela graça, leia aí, igreja, vá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha, eu quis ser salvo. Olha, eu quis crer. Ele diz: isso não vem de vós, é dom de Deus. O que, pastor? Verso 9: não vem das obras, para que você não se glorie. Meu Jesus amado. Irmão, dá vontade de pular, de saltar, não? Dá vontade de rolar pelo chão uma pregação dessa, de gritar, de saltar, de pinotar. Dá? Porque é maravilhoso, irmão. E ver como Deus é grande, como Deus é soberano, como Deus é maravilhoso. E está dizendo aqui, porque pela graça sois salvos. O que é graça? Quando os católicos, quando vê o anjo chegou a Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo. O que o anjo estava dizendo? Agraciada, Maria, tu não merece, tu não é digna, tu és uma pecadora como qualquer outro ser humano, mas Deus te escolheu, tu é bem-aventurada. É isso. Aí Maria vai, diz, né? Deus abateu os grandes e exaltou os humildes. O meu Deus, o meu Salvador, vai cantar um cântico de louvor e glória a Deus, porque ela sabe que ela não merecia, que ela não era digna. Graça, meu irmão, na teologia mais simples que se diz, é um favor sem merecimento. Pela graça vocês são salvos. Somos salvos pelo que, igreja? Graça significa o quê? Favor sem merecer. Ou seja, eu sou salvo pelo favor de Deus, sem que eu mereça. Não parte de mim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então, com isso, queridos, a palavra de Deus deixa claro que vir a Cristo para ser salvo não depende da escolha do homem, mas da vontade soberana de Deus. Um irmão veio questionar sobre esse assunto comigo. Eu falei, meu irmão, eu digo, não, pastor, eles quem escolhe crer ou não. Eu digo, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer que você pregou para um católico, você está me dizendo que ele entendeu a pregação, ele entendeu a palavra, ele lá dentro brilhou as revelações eternas, e ele simplesmente disse, não, eu não quero, eu escolho ficar no engano, na heresia, na mentira? Que isso, meu irmão? Ouviu, entendeu com a mente humana, mas não pela revelação do Espírito Santo.
Porque uma coisa é você ouvir, Diácono Arcélio, não entendi, legal, bonito, realmente, está certo. Mas entrou aqui, brilhou aqui, revelou aqui, aí só pela revelação de Deus, só pelo Espírito Santo. Não vem me dizer que você pregou para um ateu, para um macumbeiro, para um bruxo, para um drogado, cachaceiro, viciado, pregou, você vai para o inferno se você continuar nessa vida. E ele creu com todo o coração e continua daquele jeito, escolheu ficar daquele jeito. Que é isso, meu irmão? Quando o homem crê pela revelação de Deus, não tem como ele continuar naquela vida que ele estava. Olha para a tua conversão, como é que foi. Lembra da tua conversão? Eu lutei. Eu digo, não, Senhor, não, eu estou entendendo, mas eu não posso sair daqui. Minhas brincadeiras, meu mundinho gostoso, saboroso, maravilhoso, minhas farras, meus forró, minhas bagunças. Não posso. E a graça de Deus lá me chamando. Não tem como resistir, irmão, não tem como ficar. Deus se revela. Você fica perturbado, você passa uma semana em conflito, fica agoniado, meu Deus, aquela tribulação, aquela coisa, e você não vence, não tem como vencer. A proposta de Deus é maior. Irmão, eu me lembro demais assim, eu me lembro lá na calçada daquela loja, olhando para o céu, meu Deus, ainda existe isso é real, estava tão vivo dentro de mim, era a revelação de Deus. Não, o cara está na igreja, não, eu entendi, eu criei, eu estou na igreja, amém, glória a Deus, aleluia, sou batizado, tomo Santa Ceia, mas e a revelação viva? É real para você isso? Brilha dentro do teu coração, você tem convicção, certeza absoluta? Não adianta só dizer com a mente, tem que estar aqui dentro, a convicção. E essa Deus só dá os que Ele elegeu. Com isso, irmão, ficou claro para nós. Salvação não parte do homem. Deus chama o pecador, sim ou não? Chama. A pregação é para todo mundo ouvir? É. Vai na rua, se arrependa, João Batista. Deserto da Judéia, se arrependam e creiam no Evangelho. Jesus enviou os 12 para todos, vão pelo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O homem tinha que pregar para todo mundo, mas só vai vir a ele aqueles a quem Ele quiser revelar. E a Bíblia está provando isso para nós. Eu não tenho dificuldade de aceitar isso mais. Eu tinha, mas não tenho. Outra coisa que nós vamos falar, né? Atos 2,46, vamos ver. Meu Deus, como é bom. Meu Jesus, como é maravilhoso. A alegria que está aqui dentro de mim, meu irmão, você nem imagina. Meu Deus do céu. Atos 2, preste atenção nisso. Atos 2, 46, 47. E perseverando unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem que acrescentava à igreja? O Senhor. Aqueles que se haviam de salvar. Agora preste atenção. Então por que Deus chama os homens se só virão a Ele os que Ele quer que venham? Por que Deus chama todo homem se só vai vir a Ele os que Deus quer que venha? Os que Ele elegeu, sim, os que Ele predestinou para salvar, tá? Exatamente para que os seus escolhidos ouçam o seu chamado e venham até Ele. Vamos ler Atos 13, do 44 a 48, que tem algo muito importante para a gente ver aqui, mas muito importante mesmo. Atos 13, do 44 ao 48. Então, alguém pergunta, pastor, por que Deus chama os homens a Ele se só virão aqueles que Ele quer que venham? Se só virão aqueles que Ele elegeu que venham. Por isso que a gente prega num canto, você já viu, né? Você prega num culto e vem poucos. Você prega a salvação e arrependimento, vem poucos. Às vezes não vem nenhum, às vezes de 1000 vem 10, hein? Exatamente para que os escolhidos ouçam o chamado de Deus e venham. Atos 13, 44 a 48. E no sábado seguinte, ajuntou-se toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemaram, contradiziam Paulo, o que Paulo dizia, aliás. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister ou necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou.
eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a Deus, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida. Paulo pregou para todo mundo, muitos rejeitaram, pois olha, eu tinha que pregar para você, mas como você rejeita, vou pregar para os gentios. E o texto diz que eles se alegraram e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Aqui tem uma coisa interessante. Creram todos que estavam ordenados para a vida. Não creram, todo mundo não creu. Só creu quem estava ordenado para a vida eterna. Agora vamos ver esse versículo 48 em outras traduções. Por exemplo, na tradução Almeida Corrigida e Fiel, ele diz, essa partezinha B aqui, ó: e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. É o que nós acabamos de ler. Agora, numa tradução chamada O Livro, diz assim: e creram todos os que Deus destinou para a vida eterna. Agora, na nova versão internacional: e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Agora, na Almeida Revista Imprensa Bíblica: e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Agora, na tradução mais fiel ao texto Receptus, que é a King James atualizada: e todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna, creram de coração. E todos que haviam sido escolhidos para serem salvos, creram. Deus prega para todos e chama todos para vir a Ele, mas só crerão e só virão a Ele aqueles que estão destinados por Deus para ser salvos. Isso explica o porquê que nas nossas pregações são poucos que vêm. Isso explica por que você tenta mostrar para os evangélicos a verdade bíblica e a maioria deles rejeita. Isso explica por que você tenta mostrar para os católicos: meu irmão, Maria não é Deus, Maria não foi assunta ao céu, Maria não salva, Maria não intercede. Ele não entende, ele não recebe. Sim, a Bíblia diz, irmão, só vão crer salvos. Se fosse uma escolha do homem, o texto diz aqui: creram todos aqueles que quiseram crer, e creram todos aqueles que escolheram crer, e todos aqueles que preferiram que creram. Mas o texto não está dizendo isso, não é verdade? O texto não está dizendo aqueles que quiseram crer, creram. Eu não vou crer não, eu não vou, não, deixa para lá, eu vou crer não. Sabe uma coisa, eu vou crer nisso aí, eu vou crer. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que só creu quem havia sido destinado, predestinado, com antecedência, lá na eternidade, antes de ser gerado, antes de nascer. Quando ele ouviu o Evangelho, é como Jesus disse: é a voz do meu pastor que está me chamando. Jesus disse. É como está escrito, irmão, lá em Efésios 2, do 8 e o 9, como nós vimos aí, né? Não vem do homem, é dom de Deus. Por isso que Ele dá a quem quer, para que ninguém se glorie. Sim, é Deus que nos dá entendimento para conhecê-lo. Abra lá em 1 João 5,20. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Não foi só Paulo que falou sobre isso, João também. 1 João 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Ele diz aqui: sabemos que o Filho de Deus é vindo e Ele nos deu. Vocês não fomos nós que tivemos o entendimento, foi Ele que nos deu o entendimento para a vida eterna. Preste atenção, pastor, não entendi bem esse versículo. Você vai entender agora. Abre em Mateus 16. Mateus 16. Mateus capítulo 16, verso 16. Olha lá, Mateus 16. Vamos pegar aqui a pergunta de Jesus, o verso 13.
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens quem é o filho do homem? Que os homens estão dizendo que eu sou? Aí eles disseram: um diz que o senhor é João Batista, outro diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus disse: e vós? Quem você diz que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, boa escola teológica que você estudou, boa faculdade que você estudou, foi em Harvard. Pedro, acho que você estudou em Harvard, porque você está muito inteligente, você descobriu que eu sou o Messias? Não. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, não foi pelo teu entendimento, mas o meu Pai que está no céu quem te revelou. Eita Jesus, oh glória! Pedro entendeu que Jesus era o Messias, por quê, irmão? Porque Deus revelou, parte de Deus, aqueles que foram destinados para a vida eterna, eles. Os outros estavam lá: esse é o profeta. Aí ó, esse é o profeta, é o João Batista que ressuscitou. Ó. Vamos apostar quanto? Apostava, é o João Batista. Não, aposto que não é o João Batista, aposto que é o Elias. É o Elias, é o profeta que havia de vir. Não, vocês estão tudo errado, não é Elias nem João Batista, é o profeta que havia de vir. Ninguém estava sabendo nada. Aí já vi vocês aí, o que é que vocês dizem? Aí Pedro disse: eu sei, sim. Posso falar? Pode. Tu és o Cristo, Filho de Deus, Messias, o Salvador. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue, ou seja, não foi pela tua inteligência, não foi pela tua capacidade. Logo tu é um pescador incapacitado, leigo, não tem estudo, mal sabe ler e escrever. Não foi pela tua inteligência, mas o Pai que está no céu quem te revelou isso. Agora preste atenção no detalhe maravilhoso, irmão. Quando nós olhamos e vemos Pedro reconhecendo, preste atenção, e aceitando Jesus como sendo o Messias, Pedro reconheceu e aceitou Jesus como sendo o Messias. Aos nossos olhos, humanamente olhando, falando, aquele entendimento que Pedro estava tendo, aquela ação, a gente olhando, parece que estava vindo dele, não era assim? Você vê alguém aceitando que Jesus é o Messias, crendo que ele é o Messias, o Salvador do mundo, né? E crê e vem, aos nossos olhos a gente olha e vê, parece que é uma ação do homem, parece que é uma ação humana, né? Mas Jesus disse o contrário do que os nossos olhos estavam vendo. Jesus disse que aquele entendimento e aquela ação que Pedro estava tendo vinha de Deus e não do homem. Você viu? Você prega, irmão, Jesus, a graça de Deus te alcançou? Ou mesmo a pergunta mesmo que se pergunta por aí, que eu não faço essa pergunta, eu não gosto. Mas pergunta: você aceita Jesus como teu Salvador? Se crê em Jesus como teu Salvador, aceita ele como teu Salvador. Aí a pessoa vai e aceita, crê, recebe. O que é que ele está dizendo ali? Foi porque Deus se revelou. Aos nossos olhos parece uma ação do homem, mas antes da ação do homem, teve antes uma ação de Deus. A ação do homem é apenas uma resposta ou uma reação à ação que Deus está fazendo espiritual, que nossos olhos não estão vendo. Ninguém estava vendo Deus ali revelando para Pedro, ninguém estava ouvindo Deus falar. Veio o entendimento e Jesus disse: foi Deus, foi o Pai, foi o Espírito Santo. Então, irmão, outra coisa importante também é nós compreendermos que Jesus e os apóstolos ensinaram que só será salvo quem persevera até o fim, não é isso? Vai lá em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2. Vamos ver, eu tenho que ver isso aqui. Deixa eu tomar uma águazinha aqui, irmão. Apocalipse capítulo 2, vamos lá. Primeiro verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, lhe darei o comer da árvore da vida. Está no meio do paraíso de Deus. Verso 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer receberá o dano, não receberá o dano da segunda morte. Verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Ao que vencer, darei com medo do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão ele que o recebe. Verso 26. O que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 3, verso 11 agora. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Então ele diz: o homem tem que vencer, o homem tem que perseverar até o fim. Abra lá em Lucas 13, rapidinho. Lucas 13. Do 22 ao 24. Percorria Jesus todas as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? Ele respondeu e disse: insista por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Preste atenção, irmão. O que nós vimos aqui? Jesus está dizendo: Senhor, são muitos que vão se salvar? Olha, filho, quer ser salvo? Insista, persevere até o fim, creia, seja firme até o fim. Mais uma vez nessa passagem bíblica, irmãos, aos nossos olhos, a atitude de alguém que persevera até o fim parece que vem do homem. Sim, pois o que nós vemos são pessoas que estão perseverando em seguir a Cristo. Vemos que elas têm rejeitado as tentações, o pecado, e permanecendo nos caminhos do Senhor. Com certeza, eles estão perseverando e perseverarão até o fim. Mas o fato é que essa perseverança, embora pareça que vem do homem, Jesus diz: persevera até o fim, seja firme até o fim. Só é salvo quem... É ou não é verdade? Irmão, você só é salvo se você perseverar até o fim. Estou mentindo? Não, é verdade. Pastor, e eleição? Não importa, é uma verdade. Só é salvo quem for firme até o fim. Só que a gente olha a pessoa perseverando, um crente fiel que rejeita o pecado, anda em santidade, né, e persevera até o fim, e morre crente de verdade. Rapaz, o irmão foi fiel até o fim. E a gente olha com os nossos olhos, só consegue ver a ação do homem. E mais uma vez, irmão, a gente entende que, na verdade, essa ação de perseverar até o fim, ela vem de Deus, como nós vamos ver nas Escrituras agora. Tem que perseverar até o fim, sim ou não? Tem que ser firme até o fim. Mas essa ação não vem sua, de você, ela vem de Deus. Se fosse nosso irmão, nós ficava no meio do caminho. A tentação você já tinha caído e não tinha mais levantado, mas vem de Deus. 1 Coríntios 1. Meu Jesus, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos ver que essa ação de perseverar até o fim, ela vem de Deus. 1 Coríntios 1, 7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Ele diz o que? Aquela igreja está esperando Jesus, a manifestação dele. E é esse Jesus no verso 8 que vai confirmar também a igreja até o fim, para que nós sejamos irrepreensíveis no dia do Senhor. Ele é quem confirma a nossa perseverança. É o que o texto está dizendo, irmão. Vamos para a primeira coisa agora, capítulo 10. A nossa perseverança é Ele quem nos dá. É errado mandar o crente perseverar? De maneira alguma. É errado dizer persevera até o fim, mas se você desviar, você vai para o inferno. E vai mesmo. E vai mesmo. Sem dúvida nenhuma você vai. Hã? Mas pastor, mas e a perseverança? É Deus quem vai lhe dar força para perseverar. E Ele só dá essa força a quem nós estamos falando aqui, aos eleitos. Tá? 10 verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar.
Deus trabalha na hora da tentação. Já passou uma tentação pesada? Muitas, né, irmão? O senhor não? É claro que já passou muitas. Já passou tentação que você suou, o coração bateu, meu Deus, eu vou cair. E de repente você estava lá de pé. Foi Deus. Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isso mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem foi que começou a boa obra em você? Foi Deus. E o texto está dizendo aqui, Ele vai aperfeiçoar você até o dia de Jesus Cristo. Você vai perceber e vai se sustentar firme até o dia do Senhor. E naquele dia que o Senhor vier te arrebatar, que você se vê no céu, diante do trono do Senhor, você não vai poder dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu perseverei, porque eu fui forte, porque eu quis, porque eu escolhi. Não, você vai dizer, Senhor, eu cheguei aqui porque a tua graça me sustentou até o fim. Filipenses 2, verso 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também a vossa salvação operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Qual o conselho que Pedro está dizendo para a igreja? Olha aqui, ó. Irmãos, assim como vocês sempre obedecem a nossa palavra, não só quando nós estamos presentes, mas também quando nós estamos ausentes, assim também vocês devem operar a salvação de vocês com temor e tremor. Pedro está falando, irmãos, operem a salvação de vocês com temor e tremor. Trabalhem na salvação de vocês com temor e tremor. Perseverem na salvação de vocês com temor e tremor. Por quê, Pedro? Porque Deus é quem opera em vós esse querer e esse efetuar pela sua boa vontade. Pedro estava mandando a igreja operar, mas a igreja já dá a resposta, que é Deus quem faz aquilo, irmão. Opa, a igreja está perseverando, a igreja está operando sua salvação com temor e temor. Ou seja, olha como aquele cristão é temeroso a Deus, olha como aquele cristão é temente a Deus, está operando a salvação dele com temor e temor. Por quê? Porque Deus é quem opera em vós o querer e o realizar. Parte dele, vem dele. A perseverança dos santos até o fim, parte de Deus. É isso que nós estamos provando agora na Bíblia. Não vem do homem. 1 Tessalonicenses 5. Olha lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 e 24. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Deus nos santifica em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Está dizendo assim, ó. O mesmo Deus de paz santifica em vocês até o fim, porque quando Cristo vier, vocês sejam irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula, sem pecado, santos, justos e retos. E fiel é Deus que chamou vocês, porque Ele é quem fará isso. No verso 24 ele diz. Agora 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, um pouquinho mais adiante. 2 Timóteo capítulo 4, verso 16 ao 18. Perseverança dos santos é a operação de Deus, não é pela força humana. 2 Timóteo 4, do 16 ao 18. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem. Fiquei livre da boca do leão. E o Senhor, quem? O Senhor me livrará de toda obra má, e é esse Senhor que me guardará para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E
e o Senhor me livrará de toda obra má e me guardará para o seu reino celestial. O Senhor me livrará e me guardará para o seu reino celestial. Parte de Deus, irmão. Se alguém está sendo perseverante e firme na caminhada e vai ser firme até o fim, é porque Deus está operando essa vontade na sua vida. 1 Pedro 1:5. Se pegar do 5 nós não vamos entender. Vamos pegar do 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Pedro 1:3, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação já prestes a se revelar no último dia. Estamos guardados em quê? Na virtude de Deus. Estamos guardados no poder de Deus. Ou seja, Judas, versículo 24 e versículo 25. Judas 24, 25. Ora, olha aí, irmão, Judas 24, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Mas a chave aqui é o verso 4. Olha o verso 24, aliás, 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar vocês irrepreensíveis. Quem é que é esse que é poderoso para nos guardar de tropeçar, irmão? Deus. Ele está falando de Deus. Aquele que é poderoso para guardar vocês de tropeçar e apresentar vocês irrepreensíveis. Ou seja, Deus é poderoso para me guardar de eu me tropeçar, desviar e nunca mais levantar. Ele é poderoso para me apresentar irrepreensível diante dele. Ele é poderoso para fazer isso. Então, não vem de mim. Não vem de mim. Tá? Então, pastor, não vai dar tempo. Se Deus é quem nos faz perseverar até o fim, então por que é que tem algumas pessoas que estiveram na igreja e não estão mais, e não perseveraram? Isso aqui vai ficar para o próximo estudo, semana que vem. Tá? Aí nós vamos dizer, é porque não eram eleitos. Hã? Mas alguma coisa aconteceu para que eles não perseverassem até o fim. Porque se Deus é quem nos guarda, nós já vimos aqui, salvação parte de Deus, não parte do homem. Deus não elegeu você para lhe salvar porque Ele sabia que você ia crer. Não, foi Ele quem lhe deu a fé para ser salvo. Foi Ele quem te escolheu, independente das tuas obras, ou boa ou ruim. Ele escolheu antes, tá? Pelo beneplácito da vontade dEle. Ele chama a todos, Ele manda pregar para todos, mas só vai vir a Ele aqueles que Ele quiser se revelar, aqueles que crerem, que Ele quiser revelar, né, que vão vir. E isso, irmão, explica para nós essa coisa. A gente vive nessa dor de cabeça, meu Deus, porque é que o irmão não perseverou, desviou, está no mundo, morreu no mundo, papapá, né? Meu Deus, o que é que a gente prega, pastor, tem um cara lá que eu prego, parece que está entrando no ouvido, saindo pelo outro. Está aqui a explicação, irmão. Não é esse negócio, não é porque ele não quis crer. Que é isso? Como é que o cara vai entender que ele está indo para o inferno, meu irmão? Vai querer ir para o inferno? Se ele entendesse isso pela revelação de Deus, ele jamais ia querer ir para lá. Se ele escolheu continuar naquela vida, meu irmão, do pecado para ir para o inferno, é porque ele não entendeu. É porque Deus não se revelou para ele. Não basta o entendimento humano, tem que ter o entendimento espiritual. E
Tudo isso vem de Deus. Os muitos textos bíblicos que nós mostramos aqui, irmão, nos provam isso. Eu não estou pregando isso aqui para gerar contenda, discórdia. Eu estou pregando, irmão, porque essa é a chamada doutrina da graça. Mais uma vez eu repito, esse estudo não foi baseado em livro de João Calvino. Esses estudos foram baseados em pesquisas pessoais dentro das Escrituras Sagradas. Nós não vamos aqui, irmão, erguer uma bandeira, nós somos calvinistas, arminianos, não. Nós não vamos entrar nessa confusão, nessa guerra. Eu já disse, eu respeito a doutrina arminiana. Não creio nela, mas eu respeito. Por que eu respeito? Porque eu vejo que é uma doutrina pregada com seriedade. Eles pregam com seriedade, com responsabilidade, com temor, mas está errado. Diferente desses hereges que estão aí, bote aqui o dinheiro no seu envelope que eu fui no monte, você vai ganhar R$1.000. Um mentiroso daquele, que conversa é essa? Que? Ele é um mentiroso, um charlatão enganador. Ai, irmão, passei a noite no monte, subi com um saco nas costas, orar por você, para você botar R$50 aqui dentro para ganhar 1.000, ou você botar R$1.000 aqui dentro para ganhar 10. Você é um mentiroso, um explorador, um enganador. Esse sim. Tá? Agora, por exemplo, como eu disse aqui, dizer que os arminianos clássicos são do diabo, do inferno, isso é uma doutrina responsável, irmão. Tem muitos ali que é homem de Deus, pode ter certeza disso, viu? Então, estou aqui dizendo, nós não estamos nessa briguinha aí, tá? Calvinista, arminiano, não está nada aqui não. Então entenda o seguinte, irmão, isso é a doutrina da graça. Você precisa entender isso. Nem todo mundo que a gente vai pregar, vem pregar para todo mundo? Vai. O irmão chegou a mim, pastor, está todo mundo eleito, Deus já determinou que vai ser. Para que nós vamos evangelizar? Ora, vamos evangelizar para alcançar os eleitos. Se nós não pregar, como é que os eleitos vão crer? Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas tem que pregar, tem que dar vida pelo evangelho, tem que ir aos lugares e pregar para alcançar os eleitos, o povo que Deus escolheu. Eles só vão, irmão, ser salvos, só vão crer, irmãos, quando eles ouvirem o evangelho verdadeiro, genuíno, autêntico, tá? Nós lembramos de João, por exemplo, capítulo 10, quando Jesus aborda sobre esse tema. Em um outro momento nós vamos estar falando sobre João capítulo 10. Então, eu quero convidar nesse momento a igreja a se colocar de pé. Quero pedir à igreja, irmãos, preste atenção numa coisa, antes do diácono Gilmar desligar. Preste atenção numa coisa. Ainda tem mais coisa para concluir essa mensagem, tá? Não vá sair por aí dizendo, eu sou um eleito, sou eleito, vou para o bar tomar uma pinga ali, bota uma pinga para mim. Me prostituir. Não, como eu disse, não que o cara ingerir bebida alcoólica numa certa medida seja pecado. A gente já mostrou isso na Bíblia. Já mostrou isso na Bíblia. Não estou mandando ninguém beber, mas dizer que é pecado o cara tomar uma certa medida de bebida alcoólica, você não pode dizer que a Bíblia não diz. Agora diz que o embriagado é pecado. Beber para se embriagar é pecado. E o efeito da embriaguez leva o homem a pecar, tá? Então, é isso. Agora, eu sou um eleito, vou começar a mentir aí, mentir nos negócios, no trabalho, né? Você é um eleito para ir para o inferno, meu irmão. Porque os eleitos para ser salvos não deixa jeito não. Aí vai se prostituir, trair a mulher, fornicar, roubar, furtar, falar mal dos outros. Sou eleito. Eleito não deixa jeito não. Então você toma cuidado, viu? Nosso dever, nós vamos falar aqui ainda de uma passagem que Paulo diz: confirme a vossa eleição. Confirme a vossa eleição. Eleito? Então confirma ela. É o eleito? Então confirma ela. Nós vamos falar disso aqui. Então não vai sair por aí, eu sou um eleito e vai pecar, né? Está lá a irmãzinha na praia lá com o fio dental. Eu sou eleita. Lá a irmã andando na rua com o shortinho, mini short, com as nádegas de fora. Eu sou eleita. Que eleito o quê, meu irmão? Cadê o Espírito Santo? Aleluia. O eleito tem o Espírito Santo. Cadê o Espírito Santo aí? Não te conduz no que é certo, não? Não te conduz, não te mostra o temor a Deus, não mostra o que é pudor, decência, andar de conformidade com a vocação a qual fomos chamados. Uma conduta que nós devemos ter, o crente eleito. Então eu vou falar tudo isso, tá bom? Então fiz questão, isso aqui não faz parte ainda do estudo de hoje, eu não concluí, mas fiz questão de colocar aqui para não sair por aí dizendo, né? Sou eleito, agora vou viver daqui para aquilo lá. Aí você vai para o inferno.